Bom dia. Nesse segundo documentário que a nossa equipe está realizando hoje, e o nosso foco está sendo direcionado de 1940 para cá, que o fator mais relevante no planeta foi Roosevelt. E isso focado nos Estados Unidos e Europa. E Roosevelt é um tema tão interessante que ultimamente se fala que a plataforma de Roosevelt, que era no Texas, se sabe perfeitamente que a Inglaterra também tinha o seu Roosevelt. Ela aproveitou uma base onde era uma mina de carvão e ela manteve toda aquela aparência de mina de carvão, aqueles aspectos sujos de uma indústria de carvão, de uma mineração de carvão. E no subterrâneo ela desenvolveu um espaço para que se guardasse ali segredos UFOs também. Então, pós-Roosevelt, no período de 40 a 50, vários países, porque a guerra instituiu o medo entre as partes, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Japão e a Inglaterra, e todos achavam que quando aparecia um UFO, que era um assunto secreto de cada um dos países, eles seriam invasores planetários, não extraplanetários. E com isso, todos eles tinham assim os seus contactos e eles escondiam. Então, após o término da guerra, então, as revelações surgiram e se viu que realmente o que estava acontecendo eram aparições ufológicas, né? E não tinha, assim, segredos. E, posteriormente, quer dizer, na atualidade, por exemplo, pulando lá de 1950 para o ano 2020, com a abertura que nós estamos vendo no mundo ufológico, no Brasil e mundo afora, o Brasil também fez um trabalho muito interessante para a revelação dos segredos UFOs. Os Estados Unidos também pagou caro por esconder todos esses aspectos. E o Brasil fez um trabalho muito bonito e a Marinha, o Exército Brasileiro começou a liberar fatos que já eram conhecidos, mas enfim, houve uma liberação que é muito bom. Então seria assim, reconhecer que houve um período onde tudo era guardado. No período de 1956, no período da construção de Brasília, uma expedição da Marinha em alto mar documentou a presença extraterrestre por várias vezes, fez lá dezenas de fotos. E depois de tudo revelado, tem um histórico muito interessante a respeito do que o fotógrafo relata sobre esse fator, e levam para Brasília, no Catetinho, onde era o quartel do Juscelino trabalhar, e ele recebe as fotos e coloca em cima da mesa, e no outro dia cedo tinha reunião com os jornalistas viram e documentaram. O Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente a revelar para o planeta a existência de UFOs, oficialmente, entendeu? Então, bom, os Estados Unidos recebem pressões, e recentemente a Marinha e o Exército norte-americano declararam que é verdadeira as fotos que foram reveladas há 2 anos atrás. E então a abertura ufológica ela é uma realidade hoje, ninguém contesta. E a presença extraterrestre também é fato assim tão evidente que conversar sobre se existe ou não ETs, alienígenas, é chover no molhado. E a gente sabe também que eles interferem em vários aspectos da vida planetária. E um dos exemplos bem evidentes disso aí é um ex-ministro do Canadá, Paul Healy, que ele inclusive trabalhou na NASA, ele participou do evento de Roosevelt, e o contato dele e as observações que ele fez foram tão importantes que ele passou a ter contato com extraterrestres. E estes pedem a ele que vá até a ONU e faça uma declaração dizendo da presença deles, e que se os países do nosso planeta, as potências do nosso planeta permitissem, eles desceriam até aqui e teriam condições de mudar diminuir a poluição dos mares, dos rios, que eles têm tecnologias superiores a tudo aquilo que a gente conhece.
Então o Paul Riley, ele fez ele vai até a ONU, assim como o Ronald Reagan também vai até a ONU e faz pronunciamento muito interessante. Vale a pena entrar na internet aí, ver Paul Riley e ver o que ele fala. São declarações assim de um cidadão que hoje tem 95 anos, lúcido, e num país que a seriedade e o compromisso com a verdade é fator principal, primordial. Então a gente vê essas participações todas e de um ponto para o outro as revelações começam a mostrar. A Inglaterra tem segredos UFOs, a Rússia nem se sabe o quanto tem, porque a Rússia é um país fechado até hoje. Mas o exemplo dos Estados Unidos de fazer as revelações que tem feito faz com que ela incomoda os outros países que têm seus segredos e isso acaba abrindo portas também. Bom, a ufologia hoje, ela não é mais segredo para coisíssima alguma. E a gente sabe que não tem mais nada escondido. A internet vem, ela revoluciona tudo que a gente poderia imaginar. Ainda ontem, vendo uma imagem no YouTube, uma nave que a Marinha documenta e ela entra em pleno mar, ela faz como se fosse um submarino, desaparece em pleno mar. E o México é um dos países que mais recebe visitas de naves. Então a gente vê que as aparições são frequentes, são constantes e abundantes. A nossa região de Votuporanga, ela também foi premiada com várias aparições. Mais recentemente, nós convivemos com um abduzido de Mirassol, o Antônio Carlos, e ele fazia relatos para nós muito interessantes. O Antônio Carlos foi uma figura interessante com as quais nós convivemos e tem até um livro, olha a espessura desse livro, o volume, é tudo experiências da nossa região. Não tem só o livro do Antônio Carlos, relato só do Antônio Carlos. E o Antônio Carlos, ele foi abduzido, ele teve relação sexual com uma ET, o tipo dos Greys, e a partir de então ele começou a ir e vir. E no primeiro início, o Antônio Carlos fez uma regressão hipnótica com vários amigos e a partir de então começaram a acompanhá-lo nas suas viagens. E interessante que o Antônio Carlos trabalhava de vigia numa indústria de imóveis e tinha um cachorro que era o companheiro dele. Os extras chegavam, ele não utilizava, adormecia o cachorro e levava o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos ficava lá 2, 3, 4 horas. Quando ele voltava, e os amigos todos já estavam de observação, vendo o que aconteceria com ele, quando ele volta, o corpo está congelado. Então, a diferença do corpo físico, quando ele chega aqui, ele está congelado, é coisa impressionante. Aí, com o passar das horas ali, ele volta, restitui a sua plenitude e passa a conviver com a gente. E o Antônio Carlos, ele tem uma experiência muito interessante também na linha do clone. Quando ele ia para o planeta que ele fez amizade lá, eles mandavam um clone no lugar dele. E esse clone fazia todas as funções de trabalho dele. Trabalhava na indústria, idêntico, então ninguém percebia a diferença com ele, né? E isso foi ao longo dos tempos. E o Antônio Carlos, nesse período de 10 anos, ele nos visitou. Nós íamos lá na segunda-feira, e uma lá e outra cá, e sempre acompanhado. Então foi uma experiência fantástica e documentada em livro, quer dizer, tem todo o histórico, não é nada assim de chute, né? As descrições que ele fazia, ele dizia para nós que quando ele estava lá no planeta deles, ele desmaterializava, não tinha parede que segurava, e ele tinha sua própria nave, ele navegava naquele país. E no portal de entrada de lá para cá, ele fazia relatos sobre o que ele via nessa dimensão de lá para cá. Relatos assim que
a ciência nossa não conhece e que até pouco tempo questionava, assim. A partir do momento que os segredos vão se revelando, então você vê assim, puxa, Antônio Carlos falava uma coisa que a gente acreditava, porque somos da área, tá? E o respeito pelo amigo, e hoje a gente vê que a ciência está admitindo aqueles fatores todos, né? Então o Antônio Carlos e tantos outros que nós convivemos, de Catanduva, de Iturama, de São Francisco de Sales, são fatos hoje que não se questiona, são fatos verdadeiros. Então nós temos aí umas experiências muito marcantes na própria região. Então, no período que nós convivemos com Antônio Carlos e com tantos outros amigos que vinham fazer as palestras de fora, o Sabino, e fizemos vários encontros ufológicos aí nesse período da década de 80, e alguém se falava assim, puxa vida, esse rapaz aí, Antônio Carlos, é um analfabeto, como que ele consegue ter esses contatos, né? E o pensamento navegava por isso aí, né? Recentemente, nas nossas buscas de aprendizado, a gente viu o seguinte: os contactados, eles são contactados pelo DNA, ou seja, nós somos todos extraterrestres, nós somos todos com o mesmo DNA de outros planetas aí. Hoje se afirma com muita segurança no meio científico, ufológico, que nós somos originários do planeta Marte. Então nós somos todos marcianos. O planeta Marte foi um planeta que implodiu, né? Tanto que as fotos que mostram do planeta é tudo cheio parece uma demolição de obras de concreto, pedaços enormes de isso, aquilo, tal, de concretagem da impressão. Mas que existe ainda uma civilização lá que não foi exterminado. Lá, como nós somos todos iguais, os que estão em cima estão abaixo, nós somos todos iguais, lá também teve rivalidade e teve revoluções internas. E eles, acredita-se hoje que o planeta Marte tenha sido bombardeado por países inimigos, né? Então, isso já se comenta como sendo um fato verdadeiro. E na linha de contato, então, a gente vê, quando o homem foi à Lua, que ele mandou uma mensagem dizendo que das nossas características, anos depois os ESA devolvem a mesma placa e com as características deles, e eles vão mostrando as nossas identidades, e embaixo ele fala assim, viu, vocês têm o mesmo DNA que nós, então nós somos todos irmãos. Então a ufologia hoje desmistifica uma porção de medos que a civilização nossa tem a respeito do que o ET é isso e aquilo, na maldade. Quer dizer, se fosse na maldade, eles já teriam ocupado o nosso planeta, porque eles têm competência para ocupar isso aqui com tranquilidade, sem agressão nem nada. Tanto que os Estados Unidos recusou a parceria com os ETs, que eram generosos, que eram mais educados, mais civilizados, e eles optaram aquilo que é da tendência de governos norte-americanos, belicosos. Eles queriam armas, e os outros ofereciam a qualidade de recuperação do planeta que vinha numa pós-guerra. Então, os extraterrestres, de forma alguma, eles são inimigos nossos. Opinião bem recente, inclusive o Paul Hiller, o canadense, ele fala assim que nós temos 80 civilizações convivendo com a gente. Há pouco tempo nós vimos que nós tínhamos de 58 a 60 civilizações que convivem com a gente. Hoje se fala em 80. Quer dizer, então, a grande realidade é que eles estão se acercando da gente, eles estão aproximando do nosso convívio. E nas grandes cidades, né, eles já convivem com a gente. Nós temos um outro amigo aí que inclusive eu conheci pessoalmente, que ele era funcionário da Caixa Econômica Estadual e ele viajava pelo litoral fazendo a pesquisa, e o Dino Caspedron. E o Dino Caspedron, viajando pelas nossas rodovias, ele tem um contato com o extraterrestre. E o extra, na primeira vez a nave passa em cima do carro dele, ele leva aquele susto, e ele estava com um amigo e ele falou assim, a próxima vez que eu passar por aqui, eu vou parar para ver se ele vem. E
tempo depois ele passa para o mesmo lugar e ele para, a nave também para e estaciona e o ser desce. Um detalhezinho, que isso se acontecer com qualquer um de nós, se uma nave para, a gente nunca deve se aproximar dele, deve esperar que ele venha até nós, porque a radiação, a energia da nave é muito forte. Então, quando eles nos convidam, é porque ainda está preparado. E nisso, esta desce é um ser alto, semelhante à nossa feição, e conversa com o Dino e tal, e como bons amigos, né? E pergunta se ele queria conhecer a nave. Quero sim, ele conheceu a nave e tal. E na despedida o ET fala assim, qualquer hora eu vou na tua casa. O Dino fala, mas você não tem meu endereço? Não, deixa que eu chego na tua casa. Quer dizer, ele já sabia, né? Eles têm essa expansão de conhecimento. Tempos após ele vai até a casa do Dino e tem aquela visita saudável. Nessa sequência, o Dino começa a receber o extraterrestre no Largo do Aroche, na Praça da Sé, e normalmente sentavam, conversavam tal, e conviveram um bom tempo assim. Aí o ET começa, o Dino era uma pessoa que tinha um nível de intelectualidade muito boa, que ele trabalhava na Caixa Estadual, e ele passa informações matemáticas para o Dino, e o Dino comenta com um amigo que era professor de matemática e fala assim, meu amigo, eu estou recebendo umas informações de um extraterrestre e começou a passar as fórmulas matemáticas para esse amigo, e o amigo se interessou e falou assim, pergunta se ele aceita que eu participe junto com a tua conversação. E o ET permitiu tal, e dessa conversação gerou um livro, isso em 1952, 54, por aí. E o Dino, com muita dificuldade, conseguiu imprimir o livro. Mas a banca de revista nenhuma queria colocar o livro dele, livrarias nenhuma queria expor o livro. Porque até então o preconceito com assuntos extraterrestres, que ainda existe em 10% do que existia, ele consegue numa banca de revista no Rio de Janeiro, ele coloca lá o livro à disposição. E na época, o Rio de Janeiro era a capital federal, né? E o adido da embaixada russa pega esse livro, lê, achou interessante e manda para a Rússia. E o livro ficou lá até 1966. Quando a Rússia fez a análise inteirinha do produto, do livro, devolve, e nessa época nós já estávamos no período militar. E uma carta vindo da Rússia já despertava interesse de subversão. Aí eles convocam o Dino vai lá, faz, ele fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira sendo interrogado. E contou a verdade dele, que era a verdade absoluta, a dele. E os interrogadores questionaram assim, olha, nós não acreditamos em nada do que você falou. Então nós queríamos saber se você poderia voltar aqui na segunda-feira. Você tem aonde ficar até segunda-feira? Tem, meu irmão é almirante da Marinha. Acabou o processo. Aí o livro, eu tenho esse livro aqui, né? Com fórmulas matemáticas, isso tudo. Nós fomos visitar o Dino, nessa altura ele morava em Uberaba, ele e a mulher, ele já estava com 80 anos, lúcido, e contou coisas da experiência dele. Mas o livro dele é referência de fórmulas matemáticas para a Rússia. E aqui no Brasil não se prestigiou. Então o preconceito com relação à existência de UFOs ou não, de seres extraterrestres maldosos ou não, eles são iguaizinhos a nós. Nós também somos muito bonzinhos com os nossos amigos e com certeza o nosso ego direciona as nossas maldades e a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Então nós temos que saber que basicamente eles não são nossos inimigos, eles são nossos irmãos maiores. E essas civilizações que nós pouco conhecemos, eles que criaram, eles que fundaram, eles que construíram o nosso planeta. Essas civilizações antigas, que a gente vê de pirâmides, México, Rússia, que a Rússia esconde, a Bósnia esconde, mas está cheio de pirâmides, Birmânia, a Índia,
ainda tem um acervo de alienígenas, coisa maravilhosa. E a Índia tem um benefício muito grande, que ela conservou todo o histórico religioso dela, ela não afastou nada, não deturpou nada, ela mantém toda a sua filosofia religiosa na íntegra, que isso hoje os discos voadores são chamados de Vimanas. Então é algo assim espetacular, que é o único planeta, a única civilização do planeta que conservou todos esses ensinamentos na sua origem. Então nós não precisamos ter medo que os extraterrestres vão fazer maldade. Mais maldade do que esse planeta já vive, não precisa de mais nada. Quer dizer, o que nós tínhamos que mudar o comportamento e elevar o pensamento para que eles possam, porque o nosso pensamento são ondas que são transmitidas, nós temos que nos desarmar e nós temos que buscar esse entendimento, essa civilização, elas têm que vir junto de nós com a maior brevidade possível. E com certeza, eles, nesse momento que nós estamos passando de grandes transformações, eles estão preocupados com a nossa vida, com o nosso comportamento, né? E eu tenho a impressão que na ufologia, naquilo que a gente ouve de informações vindo de outros países aí, principalmente eu tenho um amigo que a gente tem contato no Canadá, eles assim, está muito próximo a vinda deles. Então é bom nos preparar para saber, em primeiro lugar, que eles não são nossos inimigos. Segundo lugar, eles têm tecnologias muito mais... Nós não temos ideia do que é que eles podem oferecer para melhorar o nosso planeta. As igrejas, elas têm que se preparar para mudar o comportamento, mudar o pensamento e ler a Bíblia com uma atenção muito maior, para que haja a facilidade de aproximação dos nossos irmãos extraterrestres. A Igreja Católica, através do Papa Francisco e do João 23, também, que recebeu extraterrestre em Castel Gandolfo, ela já está fazendo uma abertura, né? Os que estão menos abertos são os evangélicos, mas isso com o tempo, com certeza, nós teremos uma abertura que vai ser em benefício do planeta Terra. Cada um e todos nós seremos beneficiados com a presença deles. Então, como diz o Mestre Jesus, não tenhais medo, dias melhores virão, e nós temos que nos libertar dos nossos medos, das nossas tensões e crescer espiritualmente. O espiritismo e a ufologia têm que caminhar mais junto do que já estão. O Chico Xavier deu exemplo de que nós somos ufólogos e espíritas, nós temos identidade. Isso também tem que ser desenvolvido. Quebrar tabus. Nós não temos que ficar numa leitura fechada, nós temos que abrir a nossa mente e o coração para que realmente o planeta Terra consiga visualizar um mundo melhor. Essa é a nossa busca. A ufologia, ela vai trazer abertura em todos os campos. Nós estamos vendo o mundo econômico sendo transformado, nós estamos vendo que esse planeta está passando por grandes transformações. O 2021 vai ser completamente diferente de 2020 e essas transformações com certeza trarão influências de alienígenas para o nosso convívio. Nós temos que estar preparados, que é a grande verdade. E não tem como a gente achar que nós vamos ser a solução. Nós somos muito ego. Nós enxergamos só o próprio umbigo. O egoísmo tem que ser abandonado e tem que vir a solidariedade, o respeito humano. A pregação ufológica é nesse sentido. Nós temos que abrir os pensamentos para que o mundo seja realmente melhor, que é o desejo de todos, consciente ou inconscientemente. Nosso muito obrigado e ficamos pela próximo documentário. Muito obrigado.